Não estou ouvindo a doutora Lúcia. Não percebeu que o senhor está aí. Eu vou falar com ele. Ah, Ele já esteve aí, mas ele saiu. Ah, tá aí, já está presente. Estão presentes e a ata foi distribuída. oi. Não, a ata foi distribuída, não havendo impugnação, declaro aprovada. Hoje eu é que estou atrasado, não é a Bahia. Viu? A Bahia, Pois é, a Bahia ganhou essa fama, né, desembargador Cândido? a Bahia é que continua, viu? Pronto. Mas eu sempre chego no horário, né? Chega. Vossa Excelência é um baiano diferente. É uma exceção, fico aqui, É uma exceção nos baianos. quase um expatriado. Não pode, Pois é, entendeu, deixar rede perto de baiano. pois é, não tem como não Eita fugir Deus. do estereótipo, né? Não tem jeito. Só pedir para a Lúcia. Certo. Doutora Lúcia, temos aqui na pauta alguns pedidos de sustentação oral Sim, Excelência. do doutor Saulo e do doutor Érico. Sim, Vamos começar por eles. isso. É o item 1, Isso. relator Dr. Saulo Casale, apelação criminal 0025 398 56 2006 401 3400. Dr. Kleber Lopes de Oliveira e doutora Jaene Maiara Nunes de Azevedo. São dois advogados. Com a palavra. Desembargador Cândido, esse processo, por mais que eu tente fazer um resumo, ele é um processo complexo, porque são vários réus, são acusados Arnaldo Bernardino Alves, Mário Antônio Varenga, Horta Barbosa, Carlos Alberto Tayá, Alberto Jorge Madeiro Leite, Alderice Silveira Júnior, Horácio da Silva Botelho, Ivan Aquiles Costa Lima, Maria Auxiliadora Madeiro Leite, Viana, Marta Maria Madeiro Leite, Willo Dias Magalhães, Adaísa Alves de Moura, e as apelações são interpostas por estes, e há advogados que representam distintas partes também, parece que 2 deles pediram para atuar em sustentação, e a sentença é da 10ª Vara Federal do DF, que os condenou pela prática de peculato, em razão de terem, em tese, obtido vantagem devido ao se apropriar e desviar em proveito próprio alheio de recursos federais oriundos do Fundo Nacional de Saúde. A denúncia se louvou de um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, oriunda da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, ali é descrito que, de 23 de novembro de 2002, quando o primeiro acusado foi nomeado para o cargo de secretário de Saúde do Distrito Federal, a 7 de março de 2005, quando foi afastado, Arnaldo Bernardino, ex-secretário de Saúde, Mário Horta, ex-secretário adjunto da Secretaria de Saúde, Carlos Alberto Tayá, ex-diretor executivo do Fundo de Saúde do DF, se apropriaram em desviar em proveito próprio e alheio do montante de 3.317.000 em fração, recursos federais oriundos do Fundo Nacional de Saúde, de que tinham posse em razão dos respectivos cargos, através da assinatura de ordens de pagamentos indevidas e ilegais ao Hospital Santa Juliana. E aí é feita a menção a ordens bancárias dando conta desses repasses. Arnaldo Bernardino socateou a oferta de leite de UTI da rede pública, justificando com isto o encaminhamento dos pacientes à rede privada, notadamente o Hospital Santa Juliana. O hospital este fundado pelo primeiro denunciado por Alberto Jorge, embora não figurasse como sócios ostensivos, com o intuito de desviar e apropriar-se de recursos oriundos do SES. Deixou de determinar a abertura de procedimento licitatório prévio, aquisição de leite nos hospitais privados, permitindo assim que fossem pagos valores bem acima dos estabelecidos na tabela SUS. Determinou aos funcionários de setores competentes o pagamento com absoluta prioridade dos serviços prestados ao Hospital Santa Juliana, e aí citam as testemunhas que teriam dito isso.
foram ouvidas na Comissão Especial de Sindicância, isso é na denúncia, né? E também no depoimento de Carlos Alberto Ayá, prestado à CPI. Delegou indevidamente a competência para ratificar as despesas com dispensa de licitação, o denunciado Mário Horta. Aí a denúncia também Alderi Silveira Júnior, como subsecretário de Apoio Operacional da SES, concorreu para o desvio, apropriação indevida dos recursos federais, ou dispensar indevidamente a licitação dos processos, determinou os funcionários do setor de liquidação e pagamento prioridade no trâmite destas quitações do Hospital Santa Juliana, são citados os testemunhos que dão conta disso. Editando também memorandos circulares e descritos também. Neste, havia descrição do procedimento a ser observado pelos chefes de equipe e diretores dos hospitais regionais no encaminhamento dos pacientes excedentes da rede pública para a rede privada. Paulo Souza, na condição de chefe da assessoria técnico-legislativa, concorreu para o desvio e apropriação dos recursos públicos indevidamente, elaborando pareceres jurídicos, pugnando pela dispensa de licitação dos processos, mesmo tendo ciência de não terem sido observadas as formalidades legais exigidos para a dispensa, não ter sido devidamente caracterizado naqueles processos a situação emergencial autorizadora da medida. Horácio Botelho, na qualidade de subsecretário, concorreu para o desvio e apropriação dos recursos públicos devidamente. Ao determinar os funcionários dos setores de liquidação e pagamento prioridade no trâmite de quitação dos processos da HSM. E aqui são citados as testemunhas e o depoimento de Carlos Alberto Ayá. Ivan Aquiles Costa Lima, gerente do BRB SA, agência Buriti, responsável pela divisão dos recursos federais desviados por meio do Hospital Santa Juliana, aos codenunciados Arnaldo Horácio Paulo, Carlos Alberto Ayá, Daísa Moura, como ele próprio reconheceu em seu depoimento. Cleide de Vasconcelos Lima, sócia ostensiva da Praxis Consultoria, empresa constituída com a finalidade de receber os recursos federais desviados por intermédio do Hospital Santa Juliana para o fundo de campanha do anunciado Arnaldo Bernardino. Figurava como sócio-gerente da referida consultoria, porque o seu marido, Ivan Aquiles, que era funcionário público, não podia ser gerente da empresa constituída por ele para formar o fundo de campanha. Alberto Jorge, por intermédio dos falsos sócios ostensivos, fazia a movimentação financeira dos valores desviados por meio do Hospital Santa Juliana, demonstrando dessa forma sua verdadeira condição de sócio desse hospital, cuja fundação teve por objetivo o desvio dos recursos federais por meio da Secretaria de Saúde do DF. Há uma nota técnica aqui da análise de sigilo bancário e fiscal. Maria Auxiliadora, na qualidade da sócia ostensiva Laranja, de Arnaldo e Alberto Jorge, foi a responsável pela comunicação da Secretaria de Saúde do DF da disponibilidade de 6 leitos de UTI do HSJ para transferência de pacientes da rede pública, possibilitando com isso a apropriação e desvio indevidos de recursos públicos. A Daísa já era diretora administrativa financeira do HSJ e defendia os interesses do seu irmão Arnaldo Bernardino junto ao HSJ. Ela seria laranja do primeiro denunciado, dificultando com isso a identificação pelos órgãos de controle interno e externo dos reais proprietários do hospital. Karen Tonce, Maria Auxiliadora, Marta Maria, Mônica Márcia, seriam laranjas de Alberto Jorge, Willo Dias, laranja de Arnaldo Bernardino, concorreram para o desvio e apropriação indevida dos recursos públicos, evitando assim que fossem identificados os verdadeiros sócios. O modus faciente da organização criminosa para desviar recursos públicos da Secretaria de Saúde do DF consistiu na utilização do HSJ na prestação de serviços e fornecimento de leitos de UTI aos pacientes da rede pública e Sistema Único de Saúde, SUS-DF. A demanda de pacientes é gerada pelo crescente socateamento dos leitos de UTI oferecidos pela rede pública na gestão do anunciado Bernardino. Bem, essa é a denúncia, né? E na apelação de Willo, que é ex-sócio do HSJ, esposo de Adaísa e cunhado de Arnaldo Bernardino, o Willo sustenta que não há prova nos autos quanto à sua participação na empreitada criminosa, não podendo ser condenado somente pelo fato de ser casado com a acusada Adaísa, que subsidiariamente requereu a redução da pena, considerando o fato de ser maior de 70 anos ao tempo da sentença. Carlos Alberto Ayá, na apelação, ele que foi ex-diretor executivo do Fundo de Saúde, foi diretor do Fundo de Saúde do DF,
alegou a inépcia da denúncia por falta de individualização de sua conduta, ausência de prova contra a sua participação no delito, em particular por não ter sido, como os demais acusados, diciado na CPI, e pelo fato que se extrai o depoimento do Correio Ivan Aquiles Costa Lima e das testemunhas, inadmissibilidade de conduta diversa também, já que seguiu determinações legais que proviam de órgãos superiores aos quais estava subordinado. Horácio Botelho, que foi subsecretário de Planejamento, suscita preliminar de prescrição, nulidade por ofensa ao 514 pp, nulidade da prova produzida na CPI, por não ter havido contraditório e coação a um dos depoentes, ter havido, necessidade de novo interrogatório, e no mérito requer absolvição. Alderi, subsecretário de Apoio Operacional de Saúde, também suscita prescrição. No mérito, pontuou que não existiu qualquer esquema visando beneficiar o HSJ, que sua conduta é atípica, uma vez que agiu com base em pareceres técnicos e jurídicos, subsidiariamente pugnou pela desclassificação pela peculato, modalidade culposa e pela redução da pena imposta. Arnaldo Bernardino Alves, Mário Antônio Alvarenga, Horta Barbosa, ex-secretário de Saúde, ex-secretário de Saúde, respectivamente, defenderam um novo interrogatório de reconhecimento de bis in idem, porque em outro processo estariam sendo tratados os fatos, e no mérito entender o seu caso de absolvição por atipicidade, em razão de ausência de elemento essencial do tipo posse, por inconsistência do acervo probatório e por inexigibilidade de conduta diversa. Aí temos mais algumas apelações: Alberto Jorge Madeira Leite, Maria Auxiliadora Madeira Leite Viana e Marta Maria Madeira Leite, capitão médico do PNDF, compadre Arnaldo Bernardino, lotado no gabinete do ex-secretário de Saúde DF, sócio do Hospital CEMEP, ex-sócio proprietário do CEMEP, a irmã de Alberto Jorge Madeira Leite, a última sócia do HSJ, irmã de Alberto Jorge Madeira Leite, sustentam a insubsistência das imputações e do acervo probatório, e pedem subsidiariamente a redução da pena base aplicada ao acusado Alberto Jorge. Ivan Aquiles, que foi gerente do BRB, da agência Buriti, pede novo interrogatório no mérito da tipicidade da conduta e, caso mantida a condenação, requereu a redução da pena. Adaísa Alves de Moura, irmã de Arnaldo Bernardino e diretora administrativa financeira do HSJ, arguiu a insuficiência probatória e, pela presunção de inocência, requereu a sua absolvição. Aqui, nesta instância, o órgão do Ministério Público Federal, o procurador regional foi Alexandre Bravo Barbosa, opinou pelo provimento do recurso de Horácio da Silva Botelho, Alderi Silveira Júnior, reconhecendo a extinção de punibilidade pela prescrição e desprovimento do recurso dos demais acusados. Esse é o relatório, senhor presidente, deste processo. Agora, com a palavra, o doutor Kleber Lopes, que, salvo engano, é do curador, não é? Doutor Kleber. Está sem som. O doutor Kleber representa Alberto Jorge Madeiro Leite, Marta Maria Madeiro Leite, Maria Auxiliadora Madeiro Leite Viana. E há uma outra advogada, Jaine Maiara. Doutora Jaine representa Arnaldo Bernardino Alves e Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa. Mas eu só quero confirmar se o doutor Kleber é mesmo do curador. Sim, não, eu sou advogado de Alberto e de... Não, nasceu aonde, doutor Kleber? Ah, presidente, desculpa, eu sou tocantinense, filho de maranhense, meu pai é de São João dos Patos. Ah, é do sertão. É verdade. Do sertão. Chove bem, mas meu não tem pai, mais. na verdade, ele nasceu em Sucupira do Riachão, que ali era distrito de São João dos Patos. São João dos Patos. Conheço ali tudo. Pastos Bons. Meu avô é de Pastos Bons. Muito bem. O Maranhão é uma terra sagrada, né, presidente? Eu pensei que o senhor fosse do curador, que é presidente Dutra. Ah, não. Botaram o nome de presidente Dutra para escapar da alcunha de curador, porque tinha um curandeiro lá. Ah, muito bem.
E eu tentando entender de quem o advogado seria curador do processo. Eu achei que Só quem é do também achei Maranhão que se entende isso tratava aí. de uma expressão jurídica, por isso que eu fiquei aqui perdido. Não, É. é de curar mesmo. Presidente, estou à sua disposição, viu? Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminente desembargador Saulo, relator, excelentíssimo doutor Érico Rodrigo de Freitas, juiz federal com assento no tribunal, eminente procurador regional da República, digna e laboriosa serventia. Presidente, embora o processo seja complexo, como o eminente relator nos fez observar, o fato é que a imputação pode ser tratada sob a seguinte perspectiva, não é? Ao tempo desses fatos aqui, vertentes nesses autos, instalou-se no âmbito da Câmara Legislativa aqui uma comissão parlamentar de inquérito e, como toda comissão parlamentar de inquérito, tivemos uma espécie de espetacularização desses fatos, né? E o relatório dessa CPI foi, como o eminente relator fez constar, o ponto de apoio para o ajuizamento da respectiva ação penal. E a primeira reflexão que nós fazemos é exatamente essa. A prova produzida na CPI, no ambiente sem a dialética do contraditório, se essa prova é suficiente para justificar a condenação criminal. Por que digo isso, presidente? Porque o depoimento, sobretudo do Ivan Aquiles, produzido no âmbito da CPI, foi categoricamente desfeito no âmbito do processo criminal. Ou seja, e não só o dele, aquilo que foi produzido lá pela CPI, à margem do debate típico do contraditório, não foi judicializado no processo penal. A narrativa que se faz é de que Arnaldo Bernardino, não é, com a participação do Alberto Madeiro Leite, teria provocado de maneira dolosa o sucateamento da rede de saúde para que assim fosse possível encaminhar pacientes do SUS para o Hospital Santa Juliana, que seria de propriedade do próprio secretário, bem como de seus familiares. E tudo isso era, vamos dizer assim, adredemente feito para o benefício dessas pessoas. Bom, pois bem, primeiro, presidente, é preciso dizer, e os autos autorizam isso com absoluta tranquilidade, não é? É preciso dizer que não houve sucateamento provocado pelo então secretário com a participação de Alberto Madeiro Leite. O que houve naquele quadro temporal foi uma crise sanitária que, obviamente, não se aproxima da crise sanitária que estamos a viver hoje, por conta da pandemia do Covid-19. Mas lá também, isso é categórico no processo, né? Lá nós tivemos um quadro sanitário decorrente de um surto de hantavirose. E esse quadro sanitário emergencial fez com que a rede pública fosse sobrecarregada e, consequentemente, surgiu a necessidade emergencial de contratação de leitos privados. Então, vários hospitais, e não só o Hospital Santa Juliana, não é? Vários hospitais foram credenciados naquele ambiente de emergência sanitária para que pudesse, então, a secretaria dar vazão à demanda de pacientes ali à espera de tratamento de saúde. Então, vários hospitais foram credenciados, dentre eles o Hospital Santa Juliana. E aí, por mais que possa haver nos autos, né, esta compreensão de que Alberto Jorge fosse sócio do hospital, não é? O fato, não é que não há prova nenhuma disso. Pelo contrário, a prova documental, a prova
da constituição contratual do referido hospital é no sentido de que Alberto Jorge, embora seja irmão de Marta de Maria Auxiliadora, e apesar de ter participado no momento inicial, quando procurado pelo antigo proprietário para que pudesse comprar o hospital, ele disse que não tinha interesse, mas que a sua família, que tinha pessoas da área de saúde, poderia ter interesse no hospital. E isso foi feito. As irmãs adquiriram o hospital, formal e documentalmente é isso que consta dos autos. Não há elementos. A prova testemunhal, não é, presidente? Eu não vou, obviamente, cansar o tribunal com a leitura dos depoimentos, até porque o eminente relator, cioso que é da sua incumbência, da sua função judicante, fará o reconhecimento de que a prova testemunhal é toda ela no sentido de que Alberto Jorge jamais exerceu qualquer atividade gerencial no referido hospital. Alberto Jorge ali desempenhou funções de médico, como qualquer outro profissional da área de saúde, não participava do contrato, não tinha ingerência, de modo que não se pode atribuir a ele qualquer responsabilidade gerencial por esse hospital, como também não é possível dizer que ele tenha sido responsável pelo surto viral presenciado e vivido naquele momento, para que fosse necessária a indicação de pacientes para a rede privada, beneficiando de alguma maneira o Hospital Santa Juliana, como tantos outros hospitais. Mas tudo isso dentro de um critério tolerado pela norma, tolerado pelo ordenamento, na medida em que tínhamos ali um quadro sanitário que justificava o credenciamento da rede privada com a finalidade exatamente de atender os pacientes da rede pública. É preciso dizer, então, não é, presidente, que esse contexto emergencial justificou o credenciamento do hospital. Toda a prova, como eu disse, é no sentido de que Marta e Maria Auxiliadora eram as sócias do hospital, Alberto nunca foi sócio do hospital. Claro que poder-se-ia dizer, ou pode-se dizer até, que soa mal, não é? Que talvez moralmente seja reprovável, que em razão desses laços familiares, ou apesar dos laços familiares, o hospital pertencente à irmã de Alberto pudesse ter recebido pacientes do SUS em decorrência do credenciamento estabelecido por força daquele quadro sanitário. Mas isso fica no campo da moral, e não tem ressonância aqui no ordenamento jurídico penal, presidente. Por isso mesmo, com todas as vênias, não é que a defesa compreende que a sentença deva ser reformada em relação a estes apelantes que nós representamos. Para além disso, não é, presidente, nós temos a sentença quando cuida do tema relativo à aplicação da pena, e aqui eu faço com o maior respeito que tenho pelo doutor Valisney, não é? Mas o eminente magistrado, a folha 59 da sentença, o ilustre magistrado, em um único parágrafo, ele, depois de falar das condições favoráveis, ele diz assim: as consequências extrapenais de sua conduta foram relevantes, contribuindo para o sucateamento do sistema de saúde. Esse dado, trazido na sentença como argumento para descolar a pena do mínimo legal, com todas as vênias, ele é insuficiente porque a prova dos autos não revela isso. A rede de saúde não foi sucateada naquele momento. Houve uma crise sanitária que justificou o credenciamento da rede privada. E depois, Sua Excelência, o doutor magistrado, diz que o grau de censurabilidade está acima da normalidade porque ele envolveu familiares. Veja, se é verdade que as irmãs, por condenadas que estão, participaram do crime de maneira dolosa, não há se falar em envolvimento de familiares. Se todos estão juntos na mesma empreitada, não há se falar nesse envolvimento. De maneira que também esse argumento, com toda a vênia, não nos parece
adequada. E por isso mesmo é que a defesa pede que a pena seja recolocada no patamar mínimo de 2 anos, que é o piso para a conduta, para a infração descrita no artigo 312 do Código Penal. O mesmo deve ser feito, não é, presidente, em relação a Marta e Maria Auxiliadora, até porque aqui, nesse caso, o eminente magistrado faz por atacado uma aplicação da pena, não é? Sua Excelência coloca réus Maria Auxiliadora, Marta e o Hilo Dias, e também em um único parágrafo, Sua Excelência examina as circunstâncias do artigo 59 para fixar a pena em 2 anos e 2 meses de reclusão, com o que a defesa, naturalmente, não concorda, diante da falta de fundamentação idônea, o que também nos leva a suplicar, nesse particular, o decote do acréscimo incrementado pelo ilustre magistrado, para que a pena fique no mínimo legal. Com essas considerações, presidente, e no mais, louvando-nos aqui na argúcia e na inteligência do eminente relator, é que a defesa pede o provimento do apelo para absolver estes apelantes, ou, quando não, que a pena imposta para todos seja redimensionada para o mínimo legal. E, com isso, presidente, encerro agradecendo uma vez mais a costumeira atenção do tribunal. Tem doutora Jaene, ela estava na sala. Aí. Boa tarde. Boa tarde, doutora Jaene. À disposição de Vossas Excelências. Desembargador Cândido, doutora Jaene presente para iniciar também a sustentação quanto a 2 acusados, Arnaldo Bernardino e Mário Antônio. Com a palavra. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a essa turma, todos os colegas aqui presentes, excelentíssimo senhor presidente, eminente relator. Assim como o nobre colega que antecedeu a sustentação, também não pretendo tomar muito tempo de Vossas Excelências com detalhes e as provas que foram produzidas nos autos, e até me valendo da nobre e preciosa explanação, né, o contexto, o cenário já trazido pelo Dr. Kleber Lopes em relação ao contexto em que se deram, né, essa ação penal e essa denúncia. Eu só gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências quanto à preliminar do interrogatório dos acusados, que a Lei 11.719, né, entrou em vigência ali ainda quando estávamos no curso da instrução processual. Foi chamada a atenção do juízo ordinário quanto a repetir o interrogatório dos acusados, de forma que fosse dada oportunidade de contraditar todas as provas que foram produzidas ali ao longo da instrução processual, e tal observação não foi acolhida pelo magistrado sentenciante. Então, gostaríamos de chamar a atenção desse colegiado quanto a essa pauta, assim como até foi destacado pelo nosso nobre relator, né, a questão de já existir uma ação penal onde se tramita e se busca ali a responsabilidade por praticamente os mesmos fatos, pela dispensa de licitação, e aí entendemos que deveria ser observado o princípio da construção em relação a essas questões, sob pena de sujeitar as partes, os apelantes, a uma dupla condenação, a uma dupla responsabilidade criminal, considerando ali o crime meio e o crime fim, o objetivo pretendido ao norte do que foi delineado pelo Ministério Público. Então, também gostaríamos de chamar a atenção de Vossas Excelências a esse ponto. A questão do sucateamento, né, já adentrando aí o mérito, a questão do sucateamento da rede pública, que foi algo muito rebatido, enfatizado, tanto pelo Ministério Público quanto pelo
magistrado sentenciante de que houve um sucateamento da saúde pública do Distrito Federal na época da gestão do secretário de Saúde, né, doutor Arnaldo Bernardino, e os demais denunciados, a instrução processual ela nos mostrou totalmente o contrário. Né? As provas produzidas em juízos demonstraram que houve a aquisição, abertura de leitos durante a gestão do Dr. Arnaldo Bernardino na Secretaria de Saúde do DF, e a questão da saúde pública, né? O prejuízo à saúde pública que aconteceu naquele momento com o surto da hantavirose. E isso também não foi observado no sentido da nossa defesa, com todo respeito ao entendimento diverso, de que não houve observância em relação ao contexto social em que se deram os fatos. E um ponto que a gente entende que é relevante chamar a atenção, e que, no nosso sentir, também prejudica, né, o que a acusação imputa aos acusados, o fato de ter havido uma urgência, uma preferência, uma prioridade de pagamento, de destinação de valores ao Hospital Santa Juliana. Segundo o documento que consta aos autos apresentados pela própria Secretaria de Saúde, haveria a dívida com o Hospital Santa Juliana teria sido na casa dos 3 milhões de reais, liberando quase 4 milhões de reais, sendo que dessa dívida só foi pago o valor de 691 mil aproximadamente, o que corresponderia aí, a 18% do valor do serviço prestado. Na própria sentença, o magistrado, e aqui eu abro aspas para citar esse trecho, na sentença consta que é certo que uma parcela do dinheiro terminou por pagar os serviços efetivamente prestados pelo Hospital Santa Juliana, no tratamento dos pacientes encaminhado pelos hospitais públicos da rede privada. E aí a acusação não se incumbiu do ônus de demonstrar qual foi a parcela que foi desviada. Então, há um reconhecimento de que o serviço foi efetivamente prestado, o hospital, na prática, ficou no prejuízo, não houve o adimplemento do serviço prestado, e aí o Ministério Público, a acusação, não traz a comprovação em relação ao que foi desviado, qual foi o valor desviado, sendo que o serviço foi efetivamente prestado, né? Para aí, em tese, tentar atrair a responsabilidade do artigo que está sendo imputado. Então, com essas considerações, excelências, eu agradeço a oportunidade e sigo aqui à disposição de vossas excelências para demais esclarecimentos que forem necessários. Certo. Embargador Cândido, eu vou retomar o voto, então. Sim. A situação é uma situação complexa, são vários os réus, são apelos diversos, e eu vou tentar. O voto até não chega a ser muito extenso, ele tem 6 páginas, mas ele diz o seguinte: todos denunciados pelo peculato, em razão de terem obtido vantagem ilícita em prejuízo da União, por terem se apropriado ou desviado em proveito próprio ou alheio, recursos federais oriundos do FNS. E aí analisa o voto inicialmente os recursos de Horácio e Alderi para efetivamente reconhecer a prescrição da pretensão punitiva dos mesmos. E fica prejudicado o exame das outras questões trazidas em apelo. Apesar de não ter sido objeto específico do recurso, o ILO também se beneficia aqui da prescrição em função de ter nascido em 10 de julho de 1939, a sentença seria de 2014, então também se beneficia da prescrição. A Daísa também se beneficia da circunstância de que ela foi condenada sem pena, e como não houve recurso do Ministério Público, não se pode fazer uma reformácio em péios, aqui se decreta a nulidade da sentença com base no 5644, combinado com 381 do CPP. E aí a partir daqui o voto vai analisar as várias questões preliminares que são trazidas
inépcia da denúncia trazida por Carlos Alberto Tayá, nós afastamos, já que a jurisprudência é firme, no sentido que a superveniência de sentença penal condenatória torna preclusa a discussão a respeito, além de que a peça inaugural tem exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, individualizando a conduta do acusado, que à época era diretor executivo do Fundo de Saúde do DF. Então, isso está descrito satisfatoriamente a sua conduta ali, ligada ao fato delituoso, sem qualquer prejuízo ao efetivo exercício do direito à ampla defesa e contraditório. Com relação às alegações de Arnaldo Bernardino, Mário Antônio e Ivan, de necessidade de novo interrogatório, pelos dois primeiros, do reconhecimento do bis e idem, o voto trata da seguinte forma: nada há nos autos que indique qualquer prejuízo em razão do interrogatório nos moldes anteriores à Lei 11.719, estando o procedimento adotado pelo magistrado em perfeita consonância com o princípio tempus regit actum, o entendimento de tribunais superiores. Eu cito aqui o entendimento do Supremo, no HC 127.900, onde se ressalva a incidência da nova compreensão, os processos com a instrução não tenham se encerrado até a publicação daquele julgamento, e o paciente foi sentenciado antes. Afasta-se, então, a pretensão anulatória, que é do julgamento de 2016. Esse é um precedente do STJ, da sexta turma. No caso, o processo, ali, naquele precedente. Aqui o processo foi de 2013, a sentença, ou seja, muito antes da data de mudança de orientação que se deu no julgamento do HC 127.900 do Supremo, que foi em 2016. Também afasta o bis in idem nas ações criminais, já que o objeto dos autos 2006-2654 é o crime de formação de quadrilha, e neste é o crime especificamente de peculato. E passo aqui ao mérito, com destaque para o fato da materialidade delitiva, quer dizer, dos fatos não terem sido especificamente impugnados em nenhum dos recursos, e a sentença mencionar, inclusive, o seguinte: aí eu transcrevo a sentença: a materialidade do crime de peculato restou comprovado por todo o conjunto probatório, em especial pelos documentos, folhas 13, 15 e 7, referente aos trabalhos realizados pela CPI da Saúde, de que Arnaldo Bernardino montou um grupo criminoso, desviou e se apropriou de recursos oriundos do DF, da União, destinados à área de saúde do DF, com o intuito de angariar fundos para a eleição de deputado exclutário e favorecer o Hospital Santa Juliana. Conforme o relatório elaborado pelo Ministério Público do DF, territórios, baseado na lista de ordens bancárias e no detalhamento de ordens bancárias do governo do Distrito Federal, somente em 2004 foram emitidas 62 ordens bancárias em favor do Hospital Santa Juliana, ali foram 2.610.000 infração. Em 2005 foram 9 ordens, mais 726.000 infração. Colhidos importantes depoimentos testemunhais, principalmente pela CPI da Saúde, no qual se destacam as declarações de Ivan Aquiles, dando conta de que os referidos recursos foram desviados apropriados para beneficiar o Hospital Santa Juliana e formar um fundo destinado a patrocinar a campanha eleitoral do réu Arnaldo Bernardino, para o cargo de deputado distrital. É certo que uma parcela do dinheiro terminou de pagar os serviços efetivamente prestados pelo Hospital Santa Juliana, pelos pacientes encaminhados pelos hospitais públicos para a sua UTI. Entretanto, todo o processo de transferência dos pacientes para os seus leitos foi viciado, objetivando a apropriação e desvio de recursos de dinheiro público para beneficiar os acusados, nos termos a seguir demonstrados, e os fatos, então, caracterizariam o crime do 312 do Código Penal. Quanto à autoria, as versões defendidas pelos acusados não têm um condão de reverter as condenações que, por sua vez, se basearam em elementos probatórios seguramente produzidos ao longo da instrução processual, especialmente nos depoimentos prestados pelo acusado Ivan Aquiles Costa Lima em juízo. Nessa linha, com vista a refutar a alegação do acusado Carlos Alberto Tayá, no sentido de ausência de prova contra a sua participação no delito, configuração de hipóteses de inexigibilidade conduta diversa, vale-me da seguinte fundamentação lançada na sentença. E quanto a isso, a sentença diz: embora Carlos Alberto Tayá negue ter concorrido para o delito, admitiu que autorizou o pagamento do Hospital Santa Juliana sem necessária certidão no INSS. Além disso, disse que lhe ofertaram dinheiro para agilizar os pagamentos do Hospital Santa Juliana, mas alegou que nada aceitou.
Ocorre que, independentemente de ter aceitado ou não o dinheiro das mãos de Ivan Aquiles, o réu Carlos Alberto Tayá constatou a prática de sérias irregularidades e crimes, não podendo negar que colaborou conscientemente com os ilícitos. Mesmo que apenas no seu íntimo não tenha concordado com tais ações, as praticou intencionalmente, efetuando o pagamento da forma devida, sucumbindo justificadamente aos pedidos dos principais acusados, quando lhe era totalmente exigível conduta diversa, tendo dessa forma concorrido com o resultado delituoso. As alegações de pressão de que poderia perder o seu cargo não elidem a prática delituosa de sua parte, pois o que se espera do administrador público é que sempre opte pela legalidade e honestidade, em vez de sucumbir ao crime por receio de perder um cargo ou função pública, não se caracterizando, pois, qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade em suas condutas. Então, como se vê, uma das condutas exigidas do administrador público na posição que ocupava Carlos Alberto Tayá, diretor executivo do Fundo de Saúde, era justamente não autorizar ordens de pagamento em desacordo com os ditames legais, como a falta de certidão do INSS a que se refere o próprio acusado em depoimento prestado em juízo. Desse modo, ainda que não demonstrado nos autos que ele efetivamente recebeu qualquer parte do valor que foi comprovadamente rateado entre alguns dos outros acusados, acontece que concorreu para a prática da infração, uma vez que a autorização dos pagamentos com prioridade em valores acima do previsto na tabela do SUS era essencial para a apropriação de dinheiro público e disso o acusado tinha conhecimento. Arnaldo Bernardino e Mário Antônio postular na absolvição para tipicidade, por não haver a posse e inexigibilidade conduta diversa, também são teses que não foram aceitas nem na sentença nem no voto que trago, já que dissociadas da realidade demonstrada nos autos. Apesar da negativa, consoante sentença, Arnaldo Bernardino foi o maior responsável pela ocorrência dos fatos delituosos escritos na denúncia, justamente contra Alberto Jorge, inclusive pelo envolvimento de familiares no evento. Esses dois acusados, respectivamente, na condição de secretário de Saúde e secretário adjunto de Saúde, atuaram com o intuito de angariar fundos para a eleição de deputado distrital do próprio Arnaldo Bernardino e de favorecer com prioridade de pagamento acima do valor regulamentar, tabela do SUS, ao Hospital Santa Juliana, que, a despeito de não constarem nos atos constitutivos, lhes pertencia. A sentença que eu cito sobre o acusado Arnaldo Bernardino, a demanda de paciência era gerada pelo crescente socateamento dos leitos de UTI oferecidos pela rede pública na gestão do primeiro acusado. Ivan Aquiles Costa esclareceu com riqueza de detalhes como se realizava a divisão dos recursos desviados entre Arnaldo, Adaísa, Paulo Souza e Horácio. Alderi, juntamente com o então secretário Arnaldo, definiu as prioridades e urgências na quitação dos débitos fiscais do Hospital Santa Juliana. E para alcançar isso a sentença. No intento criminoso, os dois principais responsáveis pelo esquema criminoso, Arnaldo e Alberto, constituíram o Hospital Santa Juliana, localizado em Samambaia, e contaram com a ajuda de pessoas ligadas à família, fazendo com que ficassem parte de seus atos constitutivos e atuassem como laranjas e sócios ostensivos. Quanto ao acusado Mário Antônio, é o que coerentemente embasa sua condenação, aí também transcrevo. Ressalva-se que Mário Antônio praticou determinados atos que evidenciam a sua participação consciente no esquema criminoso montado por Arnaldo Bernardino, tendo atestado pelos serviços não prestados pelo Hospital Santa Juliana, rompendo com toda a cadeia administrativa a observância das normas de execução orçamentária, financeira e contábil do DF, conforme salientado pelo MPF. Além de atestar notas fiscais de prestação de serviço do Hospital Santa Juliana, Mário Antônio determinava o encaminhamento ao subsecretário de apoio operacional para pagamento prioritário e quitação dos débitos. Mário Alvarenga também foi responsável por ratificar as dispensas de licitação do Hospital Santa Juliana, e são várias páginas aqui. A alegação de que visava apenas evitar a morte de pacientes não convence em face do quadro probatório revelador de esquema ilícito montado por Arnaldo Bernardino, que criava a situação de perigo socateando a rede pública de saúde para justificar a internação nos leitos de UTI do Hospital Santa Juliana. Aí também temos a apelação de Alberto Jorge, Maria Auxiliadora e Marta, que sustentam a subsistência das imputações do acervo probatório, mas a sentença, eu digo minuciosamente, fundamenta em 64 folhas, ainda das 4 após a oposição do desembarque da declaração, essa subsistência, né, valorando de forma suficiente as condutas delitivas de cada um dos acusados, nada tendo sido juntado aos autos para firmar a conclusão quanto à necessidade de condenação. Não há dúvidas, como já dito, de que Alberto Jorge, juntamente com Arnaldo Bernardino, para dar cabo às ilegalidades do fornecimento de leis de TI, constituiu o HSJ com a ajuda de pessoas ligadas à família, fazendo com que fizessem parte de seus atos constitutivos e atuassem como laranjas de sócios ostensivos. Então, sobre o acusado, consta da sentença alguns
trecho que eu também transcrevo. Então, o Alberto Jorge, apesar de negar qualquer tipo de sociedade relativa ao Hospital Santa Juliana, confirmou ter participado do início do hospital por meio de uma procuração otorgada por sua irmã Marta. Foi avalista em 2 oportunidades em frente à concessão de empréstimo e assinatura de contrato de aluguel do referido hospital. O depoimento da Isa, prestado perante o MPF-DF na instrução criminal. Alberto Jorge participava de importantes decisões tomadas pelo hospital. Embora não confirme que Alberto Jorge era efetivamente um dos sócios, revelou que ele assinou vários cheques por procuração de Marta, tendo inclusive negociado empréstimo junto ao Banco de Brasília, o que corrobora as declarações de Ivan Aquiles perante a CPI. Aí Marta, por sua vez, atuava como laranja de seu irmão Alberto Jorge e de Arnaldo Bernardino, na forma descrita na denúncia. Terminando, falta apenas mais uma página. A condenação de Ivan também deve ser mantida. O acusado, na condição de gerente do BRB, realizava operações bancárias que possibilitavam desvio de dinheiro público repassado ao SJ e aos demais correios, de acordo com seu depoimento prestado à CPI da Saúde. E a sentença também se refere a isso. De fato, seu interrogatório perante a CPI da Saúde, Ivan revelou os detalhes sobre o esquema criminoso, afirmou que os verdadeiros donos do hospital eram Arnaldo e Alberto Jorge. E, posteriormente, ao ser novamente interrogado ali, ele esclareceu com riqueza de detalhes como se realizava a divisão de recursos desviados de Arnaldo, Adaísa, Paulo e Horácio. Então, superadas as teses quanto à configuração da infração penal, passa o voto ao exame da dosimetria da pena dos acusados, que é impugnado, Alberto Jorge e Ivan Aquiles. Embora nenhum dos dois seja sustentado pelos advogados presentes, eu, no voto, eu mantenho a dosimetria, não vendo nas circunstâncias judiciais, na fundamentação, nas etapas de individualização, nenhum equívoco. Ivan, apesar de ter se retratado em juízo da confissão feita à CPI, esta foi utilizada em seu desfavor e muito colaborou para a elucidação de toda a empreitada delitiva, levando, portanto, a sua pena a ser reduzida em 1/6 em função dessa atenuante. Então, em atenção ao súmula 231 do STJ, a pena da segunda fase deve ficar no mínimo em função do incremento de 1/3, definitivamente fixado em 2 anos e 8 meses de reclusão. O terço é do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. E para todos os acusados condenados, à exceção de Arnaldo Bernardino, considerando que a sua pena excede a 4 anos, com base no 43 e 44, parágrafo 2º, segunda parte, mantém a possibilidade de substituição por 2 restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, a serem melhor definidas no juízo da execução. Então, a conclusão do voto, senhor presidente, e o doutor Érico também vai acompanhar, né, na votação, ficam... nega-se provimento às apelações de Arnaldo Bernardino, Mário Antônio Varenga, Carlos Alberto Tael, Alberto Jorge Madeiro, Maria Auxiliadora Madeiro, Marta Maria Madeiro. Dou parcial provimento às apelações de Horácio, Alderi, Willow, para decretar da extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, e a apelação de Ivan Aquiles, eu reduzo a pena fixada em seu desfavor, em função do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e decreta a nulidade da sentença quanto a Adaísa Alves de Moura. Então, essa é a conclusão do voto, senhor presidente, que submeti a Vossa Excelência para revisão do processo, né? Vamos ao juiz Érico. Aliás, eu sou o revisor aí. É o revisor. Vossa Excelência é o meu revisor. Eu acompanho Vossa Excelência. Juiz Érico, como vota? Senhor presidente, essa questão da ordem dos interrogatórios, né, que foi argumentada pela doutora Jaiane, a jurisprudência da primeira região, do nosso tribunal, tem vários precedentes no sentido de que, sendo o interrogatório realizado na escola norma anterior, né, com a redação anterior do CPP, artigo 400, início da instrução, e o processo prosseguindo após a mudança legislativa, né, operada pela Lei 11.619 de 2008,
a jurisprudência do TRF ele sempre considera rígido nesse interrogatório usado no início do processo. Então, eu acompanho as conclusões do relator. Também em relação ao mérito também das apelações, com a avaliação da prova, os dados requeridos, o ilustre relator que analisou bem as provas produzidas, não só o nome da CPI, mas também o nome judicial. Então, acompanho integralmente o voto em relação ao mérito e a admissão das críticas. Acompanho. Então, a turma, à unanimidade, negou o provimento às apelações e deu parcial às apelações, de Arnaldo Bernardino, Marco Antônio Alvarenga, Carlos Alberto Taia, Alberto Jorge Madeiro, Maria Auxiliadora Madeiro e Marta Maria Madeiro, e deu parcial provimento às apelações dos acusados Horácio Silva Botelho, Alderi Silveira Júnior e Ilo Dias Magalhães, para decretar a extinção da punibilidade, e a apelação de Ivan Aquiles Costa Lima, para reduzir a pena fixada em seu desfavor em função do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, nos termos do voto do relator. É isso. A doutora Jaênia não conseguiu hoje atenção aos argumentos, mas o voto realmente não foi por essa linha. Falta aí, doutor Cândido, decretar a nulidade... A nulidade enquanto a da Isa. A nulidade da sentença. De Moura. Sim, decretando a nulidade com relação a da Isa. Isso. Alves de Moura. Pronto, senador Cândido, o voto foi esse aí. Encerrado aí. Ok. Agora, doutor Cândido, posso chamar o número? Pode. É o item 7 do doutor Érico Rodrigo, item 7, apelação criminal 000-1743-87-2013-401-3601, doutora Camila Gonzaga Vanini, para a sustentação. Tem a palavra, doutor Érico. Senhor presidente, nesse caso aqui, é um recurso de uma sentença de absolvição. Eu peço a gentileza do senhor, o seu presidente, o colega Saulo, avaliar a sinopse, caso para avaliar se estão de acordo, para nós avaliarmos a necessidade de interesse de sustentação oral. Vossa Excelência está negando o provimento, não é? E eu sou revisor, desembargador Cândido, e tenho um voto convergente também pelo desprovimento, mantendo a absolvição. Então, acho que o advogado, sendo vencedor, abre mão. Advogada... Doutora Camila. Boa tarde, excelências. Eu dispenso a sustentação. Já venceu antes de sustentar? Melhor manter assim, né? Então, proclamo o resultado. A turma, à unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do relator. O próximo é item 8, apelação civil do doutor Érico também, 000-70-39-78-2008-401-3500. Doutor Wilder Magno de Souza, para a sustentação. Tem a palavra. Senhor presidente, nesse caso, da mesma forma que eu estou trazendo um voto, seria favorável à parte interessada à sustentação oral, a sentença de ação de improbidade, que foi procedente, e a proposta que apresenta é para reformar a sentença, para jogar improcedente. Eu estou de acordo. Se o Wilder dispensar a sustentação... Eu também estou de acordo. Também de acordo. A turma, à unanimidade, deu provimento às apelações para
reformando a sentença, julgar improcedente o pedido autoral. Obrigado, excelência. Excelência, acabaram as sustentações. Olha, eu já examinei a sinopse do Dr. Saulo e estou de acordo com todos os feitos. Também estou de acordo, senhor presidente. Então, proclamo o resultado, doutora. A turma decide à unanimidade julgar nos termos do voto do relator. Doutor Érico, eu também já examinei a sinopse dos processos que foram encaminhados e ainda não julgados e estou de acordo. Doutor Saulo. Tinha apenas, desembargador Cândido, porque eu tenho o voto do desembargador Neviton no processo 1691. Eu estou tentando confirmar que isso foi feito na sinopse, a correção do item 1691, porque consta da ementa parcial provimento, mas o voto fala em provimento total, no 1691-74. Estou só tentando abrir aqui. Doutor Érico. É o item 4 da sinopse. Como é que consta na ementa? Parcial provimento ou provimento? Que eu voto pelo provimento. Aqui é dar provimento. Negar provimento à apelação do Ministério Público e dar provimento às apelações do dar provimento. Então foi corrigido. Foi corrigido. É porque eu recebi duas sinopses do desembargador Neviton e eu estava confuso aqui em relação a elas. Mas se foi corrigido, tudo ok. Eu acompanho integralmente, desembargador Cândido. Bom, taquografia. Todos os processos do doutor Érico, viu, em substituição ao desembargador Neves, a turma decide à unanimidade. Por fim, eu tenho uma pequena pauta aí e já submeti. Eu já analisei toda a sinopse do desembargador Cândido, também acompanho Vossa Excelência em todos os processos. Todos os votos. Acompanho, excelência. Então, decide a turma à unanimidade julgar nos termos do voto do relator nessa sinopse que apresentei. Mais algum processo em mesa? Mesa não. Não, excelência. Então, vamos deixar agora o doutor Bruno Caiado descansar. Obrigado, excelência. Pronto. Desculpe o atraso, excelência. Não, doutor Bruno. Vossa, o Ministério Público é presente sempre. Entendeu? Atrasa um pouco porque não preside a audiência. Mas pode chegar um pouquinho atrasado, sem problema. Tá certo, excelência. Obrigado pela compreensão. Tá bom? Grande abraço a todos e está encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Lúcia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Lúcia tocando, meu colega Érico, um abraço. Quase nunca lhe cumprimento. Vamos lá. Um abraço a todos. Um abraço. Tá bom. Ok.